dia para você. Quais as suas impressões de tudo isso que está acontecendo? Investidor cada vez mais retraído, mais cauteloso, buscando segurança ao invés de risco, Guga? Olha só, hein? Bom dia, Isa, bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Tá falando bonito, hein, Felipe? Tá falando bonito, hein? Investidor cada vez mais cauteloso, com aversão a risco, sensacional. É isso mesmo, meu amigo. O mercado, ele vem fazendo aquilo que mostrava sinais de que existiria espaço para se fazer. Tá? O mercado errando suas previsões em relação à inflação lá nos Estados Unidos, e potencializando aqui esse movimento de correção das bolsas como um todo. Tá? Concordo com o colega que estava conversando antes, que está se abrindo muitas oportunidades, mas o quando faz muito sentido. Tá? Eu já sou um cara que gosta muito de olhar para o timing do mercado, porque vivemos um mundo com volatilidade e cada vez mais volatilidade, o que exige, sim, uma eficiência maior nas escolhas. Tá? Eu gosto de falar que as pessoas físicas elas possuem uma vantagem em frente ao ecossistema, tá? De investimento, e até mesmo hoje em dia em relação aos gestores, porque elas podem tomar posição em ativos que, de certa forma, têm menos liquidez, que para a pessoa física é bastante liquidez, né? Mas para um gestor não tem tanta liquidez, e também pode tirar proveito de movimentos pontuais e sair de bolsa, voltar para a renda fixa, sair da renda fixa, voltar para a bolsa, né? Porque, de fato, os movimentos eles são cada vez mais voláteis, cada vez mais intensos e bem focados. Né? Então, a gente percebe, né, principalmente também na performance dos fundos, que os fundos que performaram agora em 2022, nos últimos anos, estavam sofrendo demais. Tá? Então também tu tem que ter essa flexibilidade. Se for procurar um gestor, né, olhar para o gestor que está alinhado com a tese que faz mais sentido num determinado momento. Tá? Então também tem que a pessoa física precisa ter consciência disso, que não é só a diversificação que vai trazer uma performance. Né? A diversificação faz sentido desde que você esteja diversificando com clareza nas teses que você está tomando. Tá? Eu acho que é muito importante você saber a tese que você está tomando em um determinado momento. E a tese que o mundo hoje está vivendo é uma tese de aceitando a inflação, e o que ele está enxergando lá para frente é um universo de recessão. Né? Então começa a se ter o que é uma expectativa de que os resultados das companhias tendem a se deteriorar. Se os resultados das companhias não se deteriorarem, a gente vai ter uma janela positiva, um movimento positivo e um movimento intenso das bolsas. Tem sinais para que isso aconteça agora no curto prazo, né, olhando o comportamento do mercado, né, ou seja, como o mercado responde a um determinado evento, uma determinada situação, a gente começa a ter sinais de se o mercado ele tem condições mesmo de estar próximo de um fundo ou não. Ontem, nós estávamos aqui ao vivo no Morning News e saiu um indicador de inflação nos Estados Unidos, e ele veio acima do esperado. E o que a gente conversou ontem, né, eu estava comentando contigo, qual é o pensamento que naturalmente o investidor tem? Né? Olha, a partir daqui o mercado vai cair em linha reta. Né? E de certa forma ali depois do indicador o mercado teve um movimento negativo, né? Intensificou uma queda, mas logo a maior parte do tempo, né, ele retornou da parte da manhã, ele teve um retorno, né? Se a gente for olhar ali perto do meio-dia, teve as máximas do dia, depois o mercado ele travou e começou aos poucos a ir se deteriorando novamente, e eu acho que quando o mercado fechou, os investidores começaram a olhar com mais calma, tanto que agora, na parte da manhã, nós estamos aí com os futuros da Nasdaq, né, S&P e Dow Jones, trabalhando no campo negativo. Nosso futuro também no Brasil, ele já abriu aqui no campo negativo, já estamos trabalhando abaixo dos 98 mil pontos, tá? Já vamos lá, está fazendo aquele movimento que eu vinha conversando com vocês desde o início da semana e já alertando aqui a todos os nossos investidores para onde nós tínhamos que olhar, tá? Então, é um processo de correção. O dólar já está aqui 5,477, já está beirando aqui os 5,50. Lembrando que há 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, nós estávamos com o dólar abaixo de 5 reais, né, ali trabalhando nos 4,70. Então, tudo isso, né, todos esses movimentos
se o investidor perceber, né, eles possuem muita volatilidade, muita oscilação, então tem que ter tem que aceitar que os movimentos eles serão de fato pontuais, né? Serão muito pontuais em função da volatilidade, em função do excesso de informação que a gente tem hoje disponível para todos os participantes do mercado. Ô Guga, você falou que o investidor, pessoa física, né, tem a vantagem sobre os gestores, mas são as pessoas físicas que tiram o dinheiro dos fundos e fazem os gestores venderem, né? Esse movimento de queda tem a ver com isso, com os resgates altos? Claro que ainda tem a questão aí da percepção de um cenário ruim, né, muita cautela. Não, a vantagem que eu te digo é em função do tamanho, tá, Isa? Hoje um gestor ele não consegue entrar em alguma determinada ação, por exemplo, por causa da liquidez que aquela ação tem. E ela, né, poderia trazer uma performance para ele, se ele pudesse tomar uma posição grande, referente ao tamanho do fundo dele. Imagina, fundos de bilhões e bilhões, né, fundos de 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões. Ele não consegue colocar 1%, 2%, 3%, 5% da sua posição rapidamente num determinado ativo, coisa que pessoas físicas conseguem fazer, né? Então, quando eu falo da vantagem é essa, como o mundo vem mudando, ele vem ficando mais dinâmico, mais rápido, a pessoa física bem informada, ela tem capacidade de se mover de um mercado para outro com muita velocidade, né? Ela consegue, com uma ordem, executando com um clique ela consegue fazer isso. O gestor não consegue fazer esse movimento, né? Ele não consegue, o fundo não consegue fazer esses movimentos. Tá? Então existe sim uma vantagem, desde que o investidor, pessoa física, esteja focado no que está procurando, entendendo um contexto, um cenário, e falando quais são os ativos que tendem a se beneficiar nesses cenários. Tá? Se a gente for olhar, a bolsa estava a 125, 120 mil pontos, e se tu for olhar assim, o que as pessoas vinham falando, né, já estavam falando de bolsa 150. A bolsa, ao invés de ir para 150, ela voltou para 100. Ela está aqui, 90 vai trabalhar em torno de 96,500 hoje. Tá? Então, foi completamente um movimento diferente do que se esperava, né? O mercado, se tu for olhar para os últimos anos, né, o impacto, por exemplo, no varejo, no setor de varejo, muito aconteceu por isso que tu está falando. A pessoa física começa a resgatar, porque não vê performance naquele fundo que estava posicionado, começa a resgatar, pedir resgate, claro que isso força o gestor tem que fazer tem que fazer venda para poder, né, de certa forma, devolver o recurso, de certa forma não, para poder devolver o recurso para o investidor. E acaba que uma coisa vai retroalimentando a outra, né? E a dinâmica do mercado é isso. Tá? Acho que quem já está há bastante tempo no mercado já viu muita coisa acontecendo. Tá? Óbvio que em algum momento o mercado vai encontrar um fundo, e óbvio que em algum momento no tempo, só que a gente tem a tendência de, quando escuta isso, achar que esse algum momento no tempo é hoje ou semana que vem, em algum momento no tempo o mercado vai inverter. Tá? E isso vai trazer muita oportunidade. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que a performance é a variação né, do preço no tempo. Então, quanto variou, quanto trouxe de retorno dentro de uma janela de tempo. Se essa janela de tempo não tá tangibilizada, tudo pode, entendeu? Então, a narrativa do longo prazo sempre é bonita. Né? Médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? O que é médio e longo prazo? É uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Quanto é? As pessoas perdem essa referência quando a gente só simplesmente fala dessa maneira. Então a gente precisa, no ecossistema de investimento, a gente precisa definir muito bem, né, o retorno que está se procurando e o prazo que está se colocando. Né? E se essas coisas não ficam claras, se a gente tiver um tabu para conversar sobre isso, vai ficar tudo boiando, né? Fica todo mundo naufragando, aí, viajando, imaginando que os ventos vão te levar para uma ilha onde vai ter um baú de ouro. Aí nos investimentos não é assim. No mercado financeiro não é assim. Se você não sabe o que você quer, de fato, você vai ser liquidez no mercado. Fechou, Guga. Vamos dar uma olhada então nas perspectivas para esta quinta-feira, depois da Bolsa ter fechado ali no menor patamar desde novembro de 2020, né? O cenário tá cauteloso, né?
Como que você vê hoje? O que você vê aí para hoje, Guga? Volátil, né? É volátil, mas eu não falo outra coisa volátil. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Felipe, dentro do cenário, o mercado está trabalhando para aquele cenário que nós falávamos no início da semana, tá? Então, estou olhando aqui para hoje, né? A gente está chegando aqui, o nosso índice futuro na região dos 97,600. Acho que entre 97,600 e 97,250 tem chance aqui de segurar o mercado. O mercado vindo a perder esse patamar de preço, Felipe, aí as coisas vão entrar numa outra atmosfera, tá? Esse aqui é o cenário que eu tenho aqui, que eu estava traçando para hoje de manhã, né? Eu estava olhando assim, poxa, dentro do contexto atual, onde eu acredito que o mercado ele possa chegar e vai começar a questionar, né? Porque, querendo ou não, você tem essa percepção de múltiplos, né? Pô, os múltiplos estão baratos. Você tem essa percepção de que a bolsa, né, entre aspas, né, está barata. Então, como se tem muito isso, né, obviamente as pessoas vão tentar buscar essa tese, né? Essa tese está viva. O mercado ainda não acelerou com muita força, né? Ele não abandonou os 100 mil pontos. Acho que o medo mesmo ele começa a fazer parte do mercado como um todo, se por um acaso a gente perder os 90 mil pontos. Aí sim eu acredito que a gente entra num cenário um pouco mais de medo, podendo entrar num ambiente de capitulação, né, de depressão, assim, em relação ao momento do mercado. Né. Por hora, acho que os investidores ainda ficam naquela situação assim, não, pô, tá barato, as coisas não vão piorar. E para mim o grande catalisador de piora se chama a inflação nos Estados Unidos, elevação de juros por parte do Fed. Né, a gente vê uma Europa muito contaminada, muito batida, machucada, né? Ficando cada vez mais. E são coisas que estavam na mesa, né, Felipe e Isa? Tudo que está acontecendo não tem nada de surpresa. Né? Não tem nada de surpresa. O mercado não está sendo malvadão, né? Como diz o meu filho, né? Me chama papai malvadão. Né? Não, o mercado não está sendo malvadão. Tudo foi conversado antes, né? Então, tudo foi apresentado antes, as cartas sempre estavam na mesa, o mercado ele não está sendo injusto com ninguém. Tá? O que de fato tem que ter paciência é esperar sinais que de fato mostrem, né, possibilidades de inversão aí do preço. Estamos chegando aí nos nossos 97,600 aqui agora. Tá? Se por acaso tivermos um movimento de alta, a gente já percebeu também, tipo ontem, né? Ontem a gente teve aqui, na parte da manhã, uma resposta positiva do mercado mostrando exatamente isso. Né? Tem alguns participantes que estão dispostos a tomar risco nesses patamares de preço. Se por acaso essa turma tiver que se estopar, o movimento vai ser mais forte, o movimento vai ser mais intenso. Tá? Mas assim, vou repetir o que eu venho falando. Todo movimento que eu enxergo de alta, ele me parece ser um movimento pontual, né? E tomara que as quedas sejam uma queda de bang jump, como tu tem falado, né, Felipe? Que volte rápido. Tomara, Guga. Tomara que seja algo nesse sentido e não aquele ditado que falam que no fundo do poço tem um alçapão e aí cai mais ainda e todo mundo fica machucado. É isso então, Guga. A queda de 2020, ela trouxe uma experiência que não condiz muito com a realidade, tá? O mercado voltou muito rápido em 2020, tá? Dentro de um cenário bem negativo. Então isso fica marcado na memória das pessoas. É a informação disponível no consciente coletivo aí dos investidores que entraram depois de 2016. Fechado. Guga, valeu, abraço pra você e vai com calma nessa malvadeza. Boa quinta, bons negócios pra você. Valeu, um abraço pessoal, tchau.